adversidades, né? E adversários e opositores que se colocam muitas vezes pelo mal para trazer discórdia e problema para a vida das pessoas. E a Jéssica comentava comigo que no dia seguinte ela viu como que funciona esse negócio de opositores, né? Ela estava explicando que a professora foi dar um ensinamento. Este mês é o mês de chamada, o mês de Setembro Amarelo, para falar um pouco mais seriamente sobre as questões que envolvem o suicídio, né? Nós vimos a estatística esta semana que pelo menos 800 mil pessoas no mundo, é isso mesmo, 800 mil pessoas no mundo morrem a cada ano. Aqui no Brasil, a incidência mostra que a cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio. E a faixa etária de incidência maior de suicídio, por problemas, são os jovens entre 12 e 17 anos. E aí ela explicava alguma coisa nesse sentido, e dizendo para os alunos, ela falou assim: olha, então gente, vocês precisam entender que a maior dádiva de Deus para a vida, para as pessoas, é a vida. Deus deu uma vida para cada um, né? Então a gente deve viver da melhor maneira possível. Nisso eu ouvi alguns meninos falar assim: ó, não venha falar de Deus, de religião aqui não, esse negócio de vida, essas coisinhas que vocês falam que é falar na igreja, né? Não venha falar aqui não, porque nós não aceitamos esse tipo de coisa. E a Jéssica comentava comigo dizendo assim, engraçado, todo mundo fala de respeito, nós citamos até na quinta-feira uma dessas situações que envolvem essa fala de é necessário respeitar, né? Respeitar pela religião, respeitar pela cor, respeitar pelo tipo de situação que vive, enfim, aquelas propagandas na Globo lá de respeito, né? Respeito. E quando alguém vai falar de Deus, ninguém respeita. Engraçado isso aí, né? Vai falar de Deus, as pessoas se levantam e vão contra. Então é isso, às vezes acontecem muitas situações de oposição, mas a vida, a luz pelos aniversariantes, ela ainda continua sendo um dom gratuito de Deus, tanto aqui como a Bíblia cita na eternidade. A Bíblia fala que o dom gratuito de Deus que está em Jesus é a vida eterna. Aleluia. Então tudo se trata da vida. Infelizmente, quando se fala do plano de Deus perfeito para o homem muitas vezes não quer saber do que Deus tem. E por não querer saber o que Deus tem, é que ocorrem os suicídios. E os suicídios nós estávamos vendo, obrigado irmão, nós estávamos até vendo, e a maioria das vezes eles advêm por situações que são causadas na própria casa, né? Na própria casa. E pais, eu vi uma frase muito grande na internet, eu não trouxe porque era muito grande, mas falando que realmente os pais hoje eles se conformam, e não há outra alternativa. Os pais se conformam em ver os filhos gastando um tempo enorme com celulares, com jogos, com entretenimentos fora da casa. Os jovens cada vez mais cedo inventam festinhas, principalmente à noite. A obediência aos pais tem sido cada vez menor. E aí vocês que são até adolescentes e jovens, que eram crianças, já começam a entender desde já por que o mundo está desse jeito, né? Porque se não se valoriza a vida, se não quer ouvir Deus, as coisas de Deus, se não honra os pais, se gasta o tempo da vida em muitas coisas que não são para benefício, até mesmo benefício seu e dos outros, há uma decadência muito grande. E você pode até explicar se alguém perguntar: por que o mundo é tão difícil, tão violento? Está aí a resposta. É simples assim, não é? E aí a gente vê nas escolas os professores se esforçando para nada. A gente vê nas igrejas os pastores, obreiros e pregadores se esforçando para muito pouco, quase para nada. A gente vê pessoas na sociedade tentando falar e promover a integridade, a honestidade, e isso pouco adianta.
Por quê? Porque hoje as pessoas estão distantes de Deus e fazendo aquilo que elas querem. Onde que está Deus? Deus não podia mandar lá. Não, Deus não vai fazer isso, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos era exatamente isso que ia acontecer. Então nós estamos nos últimos tempos, como nós pregamos aqui na quinta-feira, baseado na palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3. Homens perversos, pessoas desonestas, gentes que não valorizam a vida. Então, para terminar essa etapa, Amanda, você está na igreja? Continua, filho, louvando ao Senhor. Irmão Flávio, irmã Sara, vocês estão na igreja? Continua servindo ao Senhor, porque se ainda nessa terra vocês não tiverem mais nada, e a gente fala muito em bênção, em vitórias, mas não é sempre que todos terão, e talvez alguns nem terão, conforme nós vimos na Bíblia. Já falamos sobre isso aqui na igreja muitas vezes. Mas o mais importante é você estar com o seu nome escrito no livro da vida, e o Senhor vai vir brevemente, vai te chamar, e vocês estarão eternamente na vida eterna com o Senhor. Valorize a vida desde agora, amém? E Deus seja louvado, glorifique o nome do Senhor, amém? É um pedido de oração aqui vindo em favor de Eduardo Petroni, que está internado. Quem é que enviou esse pedido, por favor? Irmão José. Ele enviou, aliás, o irmão José, para quem não veio na quinta-feira, já veio quinta, já veio hoje também, meu irmão. Passou lá pela UTI, 10 dias lá, passou aí pelo todo mundo. Algumas pessoas acharam que chegou a hora do irmão José, né? Diz o cunhado dele que lá em cima jogaram uma rede, e por causa do peso dele a rede rasgou e não foi. Eles já estão costurando a rede para lá para frente e vir de novo fazer uma nova tentativa, né? O irmão José está aí, então glorificado seja o nome do irmão José. Amém? Deus abençoe. Seja o nome do Senhor pela vida do irmão José, quis dizer. Bem, orar também através desse oração pela família, pela vida da irmã Rosa, que ao entrar foi uma dor nas costas, né? Deve ser na coluna. Então vamos orar pela vida dela, irmã Maria também. Quem precisa de oração além dessas pessoas? Quem precisa? Amém? Nós já vamos orar. Só vou dar alguns avisos aqui antes, que se fazem necessários. Primeiro, eu quero chamar minha esposa, irmã Amanda. Ela vai dar um aviso sobre um evento que será, sem ser no próximo sábado, no outro, né? Dia 28 está chegando, faltam 2 sábados. Na verdade, um sábado próximo já é o chá com as irmãs. Então, presta atenção, meus irmãos, dá uma força para a gente ver esse evento sendo realizado de uma maneira maravilhosa. E eu tenho certeza que será bênção, até pelo título escolhido: a mulher sábia, vírgula, edifica. Amém? Foi esse trecho. É baseado na palavra do Senhor de Provérbios 14:1, que lá não tem vírgula, né? Lá é: a mulher sábia edifica e a tola destrói, depois da vírgula. Mas nós não queremos falar sobre todas, nós queremos falar sobre sábias. Então por isso nós colocamos uma vírgula e alteramos: a mulher sábia, vírgula, edifica. Então essas mulheres serão tratadas, abençoadas, e eu tenho certeza que a vida de vocês nas suas casas serão bênção, em nome de Jesus, amém? Posso falar só mais uma coisinha? Vai estar com a gente pregando a irmã Iraci, que é uma bênção. A irmã Amanda também pode falar se quiser. Ela é uma pessoa da Igreja Assembleia de Deus e foi muito bem recomendada, amém? O que você ia dizer? Ela foi muito bem recomendada, amém? Por um amigo meu. Ele falou assim: aquela irmã é uma irmã bênção, ela fala com as mulheres, ela é usada por Deus, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que pode trazer assim uma visão ampla do Evangelho para as irmãs. Então, olha, para esse tema, essa irmã é uma bênção. Eu entrei em contato com ela, não a conheço pessoalmente, mas ela, pelo atendimento longo do telefone, nos atendeu, foi extremamente gentil e se sentiu honrada por estar aqui e trazer essa palavra no chá de mulheres. Então, minhas irmãs, nós vamos honrá-la também. De que forma? Participando do trabalho. Então eu falo dela porque é muito importante. As demais coisas serão faladas e não precisa ter pressa para isso, pela minha esposa e irmã Amanda. Em nome de Jesus, presta atenção, por favor. A paz esteja com todos. Amém. A maioria das coisas que eu ia falar, ele já colocou à frente. Eu só vou acrescentar a respeito dos convites, tá? Você que deu o seu nome, você pode estar retirando o seu convite. E irmãos, nós estamos ainda com 5 convites para serem vendidos. Nos ajude nesse trabalho. Abençoe alguém. Esse trabalho com certeza vai ser uma bênção.
Porque em toda a minha vida à frente de trabalhos, eu nunca tive uma retaliação tão grande do mal sobre a minha saúde. Então, com certeza, isso só me diz o seguinte: esse trabalho será uma bênção para a minha vida, para a vida de cada uma mulher que vai participar desse trabalho. Porque realmente nós temos que ser mulheres sábias, edificadas pelo nome do Senhor. Como eu, como cada irmã que vai participar aqui, vai estar aprendendo mais. Porque nós precisamos aprender mais do Evangelho. Precisamos aprender mais daquilo que o Senhor nos colocou. E como pilares da nossa casa, nós vamos edificar a nossa casa. O tempo hoje em dia é ruim. O inimigo ele tem lançado situações para estar trazendo discórdia, afastando os nossos filhos e muitas vezes destruindo casamentos. E como sábias, nós vamos saber contornar tudo isso que o inimigo tem que se levantado e colocado sobre as famílias. Por isso é muito importante que você participe. Não é somente um chá. A palavra é edificadora e nós vamos sair daqui edificados. Tá? Todos os comes e bebes, sorteios que terão, é algo que se acrescenta a esse trabalho. Mas o importante é a palavra do Senhor. É a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra que abre os nossos olhos, para que possamos seguir na verdade que o Senhor tem para nós. Por isso a palavra do Senhor que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você conhece aquilo que não desagrada a Deus, você é liberto de muitas coisas. O pecado ele nos prende, o pecado ele nos traz malefícios, quando na verdade a verdade do Senhor ela abre nossos olhos para podermos dirigir a nossa casa, dirigir o nosso trabalho, seja no que for. Quando nós temos o nosso coração, os nossos olhos voltados para a vontade do Senhor, impossível que tudo dê errado. Não, a tendência é tudo dar certo. E quando estamos com obediência diante do Senhor, quando colocamos em prática aquilo que o Senhor quer. Então, irmãs, me ajude, tá? Se você conhece alguém, e fala até para os homens que não vão participar, vocês também podem pegar e abençoar uma irmã também. Olha, eu quero comprar um convite, não sou mulher, não vou participar, mas vou abençoar uma irmã aqui da igreja que eu conheço, que eu quero. Ou então, Amanda, toque o convite, vê quem você acha que pode estar vindo nesse chá, que necessita de uma palavra, ou até mesmo que não tem condições. Você pode estar abençoando também, fazendo parte desse trabalho. Nós somos um corpo e nós precisamos de todos envolvidos. E tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor, nada mais. E tudo que fazemos, nós recebemos em dobro que o Senhor tem para nós. E isso é só acrescentar. Então eu agradeço por cada irmã que já comprou, tá? Se você separou o seu convite, retira comigo aqui. Se puder aceitar, já esteja aceitando. Como eu já falei para algumas irmãs, algumas que querem aceitar um pouquinho mais para frente, não tem problema, tá? Eu vou estar abrindo esse lado, porque eu sei que às vezes há uma dificuldade de estar acertando nesse momento. Mas quando eu não acerto o dia do chá, um pouquinho antes pode, porque eu tenho um aluguel das mesas, eu tenho algumas coisas para comprar, e quero deixar bem claro que todo recurso que entrar nesse chá é para o uso do chá. Não tem sobras, não tem reservas, não é nada para o ministério, não. É um trabalho para nos abençoar. Tá? Não é nada feito para o ministério, é algo para o trabalho. Então por isso que eu peço para os irmãos, me ajude. Você que pode estar abençoando esse trabalho com um brinde. Você irmã que quer, eu quero abençoar com um bolo. Amém, Deus abençoe a sua vida. Você vai estar semeando na vida de outras pessoas também. Amém, minhas irmãs? Amém. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo fale mais aos seus corações e que vocês possam pensar aí, quem eu posso abençoar? Aonde eu vou depositar essa semente? Com certeza dentro da nossa família nós sempre temos alguém que podemos estar colocando uma simples palavra e a vida daquela pessoa ser transformada pelo Espírito Santo. Realmente estará com uma pastora que foi indicada para nós, uma pessoa que eu também queria sempre ter trazido aqui na igreja. Ela vai ser uma bênção, uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma palavra direcionada, que vai com certeza ser usada. Esse tema não é fácil. A mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói. Realmente é um tema que vai falar muito de nós, porque nós temos que aprender. E muitas vezes é puxando uma orelhinha, é ensinando, é assim que o Senhor trabalha. E se sejamos obedientes, vamos nos consertar, vamos mudar, vamos fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. Você que quer pode me procurar, tá? Dar o seu nome, eu vou estar entregando o seu convite. Amém? Deus abençoe. Aproveita e fica aqui, nós vamos orar pela família. Tem mais um pedido de oração aqui, que foi enviado pela irmã Vânia, que pede oração pela sua filha Ana Paula. Está passando por um momento difícil, nós vamos orar por ela.
Antes de fazer essa oração, por os pedidos de oração que aqui estão, eu só queria perguntar, ainda tem alguns convites, né? Tem 5 convites. Eu tenho visto a minha esposa aqui à frente falando sobre, irmãos, abençoe alguém, tal. A gente ouviu isso algumas vezes, né? E nós vimos que poucas pessoas se interessaram em ajudar nesse sentido, tá bom? Eu quero 2 convites, eu vou abençoar 2 pessoas. Então você me dá depois 2 convites, eu vou ver as pessoas que eu vou abençoar, tá bom? Então só sobra 3 agora, beleza? Aí a gente já tem quase tudo preenchido, amém? Nem ela sabia, mas já que é para abençoar, então vamos abençoar. A irmã Flávia ali também tá. É um para ela também, então só tem 2 convites agora, tá bom? Se os irmãos aí quiserem abençoar alguém, maravilha, depois fala. A irmã Neia já está abençoando, só falta um convite para fechar. Glória a Deus, é assim que a gente faz. Ela fala às vezes que eu falo demais, mas tem que falar, né? Se não falar, como é que vai ser, né? Quem mais vai ajudar? Só falta um convite, um só. Bom, até o final do culto você decide, eu tenho certeza que alguém vai dar. E esses 2 aí que eu peguei para abençoar, pessoas que estiverem desempregadas ou passando por problemas financeiros, pode falar comigo que eu vou dar esse convite de presente, tá? Então, quer dizer, é para pessoas que realmente não têm condições, que diria, poxa, eu queria vir, mas eu não tenho condições, porque eu estou desempregado, eu estou sem dinheiro, amém? Então nós vamos abençoar uma pessoa, agradecendo também a vida do Sabino, nosso irmão lá, que também comprou o convite e abençoou a vida de alguém, né? Alguém vai vir também por causa desse convite. Então, louvado seja Deus por esse trabalho. Eu tenho certeza que é o início de um novo tempo de bênção para a vida das irmãs, e o Senhor é louvado e engrandecido em nome de Jesus, amém? Antes de orar, é gostoso quando todo mundo fala bem, porque é uma concordância, né? Está tudo concordando, glória a Deus. Uma Marmitex aqui que nós vamos ter na sexta-feira, continuamos com o processo da entrega de Marmitex. Obrigado aos irmãos que têm se dedicado. Eu não vou falar tanto quanto eu já falei domingo passado. Eu só vou falar aqui que nessa semana nós precisamos de arroz, 2 quilos de feijão, 6 quilos de linguiça fresca, né? Linguiça fresca, 5 quilos de batata e 1 quilo de cebola, também 200 gramas de alho. Essa é a relação que me foi passada. Para aquele irmão que quiser abençoar, vai ser colocado na rede social. E se alguém que está aqui tiver interesse em abençoar, pode falar com uma das nossas diaconisas ou diácono, e se colocar à disposição, ele vai direcionar para você o horário, tudo da entrega, tudo direitinho, tá? Vou repetir: arroz, 2 quilos de feijão, 6 quilos de linguiça. Arroz aqui não tem a quantidade, 5 quilos. Normalmente se usa 5 quilos, né? Então 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 6 quilos de linguiça fresca, 5 quilos de batata, 1 quilo de cebola e 200 gramas de alho. Beleza? Está falado. Nós chegamos ao número. Foi entregue 50 Marmitex sexta agora? Foi 50, um pouco mais ou um pouco menos? 50 certo, né? Agradecendo aos irmãos que até doaram também as próprias Marmitex, né? O Fernando doou as Marmitex, ele não está aqui hoje, está trabalhando, esteve na quinta. Nós agradecemos a ele e a todos os outros que de igual forma entraram lá na rede social e doaram alguma coisa, né? Pouco ou muito. Glória a Deus, porque esse trabalho não visa mostrar para homens. Nosso trabalho é feito para Deus, amém? Cumprindo o que Ele mandou ser feito. Então, amados, estando muito ou pouco ajudando, nós vamos continuando e já entregamos desde março ininterruptamente nestas semanas, 2 semanas de março, não foi desde o começo de março, foi a primeira semana de março e a última semana de março. Depois, quando entrou nessa última semana, entramos no mês de abril, maio, junho, julho, agosto, e agora estamos em setembro. Já faz 6 meses entregando este trabalho, que já soma 1.407 Marmitex entregue. Então Deus é louvado pela vida dos irmãos, e nós continuamos no projeto. Para quê? Para abençoar a vida das pessoas. E nós queremos que Deus, no tempo oportuno, já está fazendo a obra. Talvez não está fazendo a obra trazendo essas pessoas para cá, para a nossa igreja, mas isso não importa.
nós não queremos trazer as pessoas para cá a todo custo. Como que seria assim? Ó, irmão, nós estamos entregando, mas daqui o endereço da nossa igreja, hein? Vai lá. Nós não fazemos isso. Mas se Deus tocar no coração de algum deles e eles entrarem numa igreja, seja ela qual for, que prega o evangelho sadio, e ali eles se converteram, voltaram para Jesus, porque muitos que estão na rua são pessoas inclusive desigrejadas, desviadas do evangelho. O Senhor traga-os de volta e que eles possam estar juntos, quem sabe fazendo até obras maiores. Amém? O Senhor disse que nós faríamos obras maiores, então nós estamos tentando fazer obras ainda maiores. Eu não sei de que forma nós vamos chegar lá, porque Jesus, uma vez só que ele alimentou a multidão, já foram 20 mil pessoas alimentadas, né? Naquela multiplicação dos pães, 5 mil homens, fora todo mundo que estava lá. Então nós vamos continuando, vamos fazendo a obra até quando Deus quiser, e o nome do Senhor será glorificado e louvado. Amém? Agradeço aos irmãos também antes da oração, os irmãos que estão doando, né? Doam às vezes dízimos, ofertas e até contribuição. Tem uma irmã que doou aí, um casal que doou R$150 para abençoar o trabalho de compra dos ferros ali atrás. E foi colocada a primeira etapa ali já está colocada. Agora nós já estamos planejando a segunda etapa. Nós só não chegamos aqui ainda na frente porque fizemos um trabalho com o xaropinho, isso envolveu algum custo pela igreja. Nós compramos um fogão novo também para a igreja. Aliás, minha esposa está com essa tipóia aqui, né? Porque na segunda-feira nós íamos trazer esse fogão aqui. E aí quando foi subir, ela falou: não, pode vir que eu aguento, né? E quando ela pegou, ela aguentou mesmo, não arregou. Só que deu uma distensão do braço, né? Igual o jogador de futebol com uma distensão na perna, né? E desde então, segunda-feira para cá, terça-feira ela foi 2h30 da manhã lá no hospital, tomou uma injeção e está à base de remédio. Quando? Terça para quarta, né? Madrugada, né? Foi. E aí ela foi lá sozinha. E o médico falou assim: toma a injeção, e deu um tramal lá para acabar com a dor, mas até agora está com dor, está tendo tempo de recuperação normal, como um atleta teria aí jogando futebol, uma distensão, tinha que recuperar. Mas então, voltando ao assunto, ela teve por causa disso. Então, um fogão novo que foi comprado, quer dizer, não é novo, mas é semi-novo, como se fosse novo, por um preço muito bom. Foi comprado um botijão de gás novo também, não só o botijão, mas também a carga. Os irmãos ainda não funcionaram porque faltou um clique, né? Mas essa semana a gente vai estar providenciando aí. E também foi feita a reforma dos 2 banheiros da igreja, né? As pessoas que foram lá ultimamente, nesse mês a gente fez, graças a Deus, o irmão Adnilson. Cadê o irmão Adnilson? Eu senti a falta dele hoje, irmão. Talvez esteja lá pela internet, eu nos escute depois. Ele abençoou a igreja com o valor da mão de obra, ele mesmo fez a mão de obra, né? De tudo isso aí, com algumas pessoas, e compramos todo o material disponível. Foi trocado aí as 2 bacias, foi trocado as válvulas de descarga, foi feita uma reforma completa ali. Daqui a pouco, nosso irmão Lindo também, não sei se deu hoje, Lindo, não deu hoje, né? Hoje não, mas já está a tinta aí, nós compramos a tinta também para ser pintado os banheiros. O irmão Lindo vai fazer esse trabalho também, abençoando a obra do Senhor. Então é tudo isso, e por causa disso a gente não conseguiu ainda avançar como nós queríamos aí no processo da sala das crianças, porque envolve uma série de situações e custos. Mas bendito seja o nome do Senhor, aquele que tem dizimado, tem ofertado, e logo nós vamos chegar lá no final de tudo isso e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Falando isso, vamos orar então pela família, orando pela vida. Vou citar novamente do Eduardo Petrônio e da irmã Ana Paula, filha da irmã Vânia. Que Deus abençoe a vida deles, orando também pela irmã Amanda, pela irmã Sara, orando também pela irmã Rosa, pela irmã Maria e todos aqueles que levantaram suas mãos. Eu creio no poder da oração. Se você crê, dá glória a Deus ao Senhor. Vamos ficar em pé, dar mãos para os outros, unidos em uma só fé, em um só amor e na vontade de ver as pessoas testemunhando. Quem tem a vontade de ver alguém testemunhando do milagre da bênção? Irmão, baseado na tua fé, nós vamos ouvir testemunhos aqui e enaltece o nome do Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, dá a mão para o seu irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, unidos de mãos dadas ao Pai, em favor dessas pessoas, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor tem bênçãos fundamentais, extraordinárias e urgentes até
situações, ó Deus, de enfermidades, Pai, citamos situações do trabalho que estamos, ó Deus, junto com a igreja realizando, citamos situações da vida daqueles irmãos que têm abençoado a obra do Senhor, citamos as situações daqueles que são moradores de rua, meu Deus, do chá que vai ser feito, dos irmãos, Pai, são muitas situações que nos fazem entrar diante da Tua presença e orar, porque orar é buscar a realização até mesmo do impossível, porque a Tua palavra nos revela e nós cremos, o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Tira, meu Deus, todo impedimento, toda a retaliação do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Nós ordenamos a cura, ordenamos o milagre, ordenamos a bênção do Senhor, ordenamos pela fé no nome de Jesus, que todo o mal saia agora, e haja, meu Pai, uma liberação em todos os sentidos, Pai, seja na área financeira, física, espiritual, meu Pai, de ânimo, de vontade de realizar a obra do Senhor, que todos, ó Deus, recebam a misericórdia e a graça do Senhor, Pai, e nós ordenamos pela fé que todo espírito do mal que causa divisão, desentendimento, dor, depressão, angústia, meu Pai, sai em nome de Jesus. Nós ordenamos pela fé a bênção do Senhor, essa bênção que a Tua palavra diz que enriquece e não acrescenta dores, Pai, que no nome do Senhor Teu povo seja abençoado, Teu povo seja restaurado, Teu povo seja, ó Deus, meu Deus, de uma forma maravilhosa abençoado. É por tudo isso que nós oramos em nome de Jesus e declaramos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da Ana Paula, sobre a vida do Eduardo Petroni, sobre a vida, ó Deus, dos demais citados, Pai, em nome de Jesus, que haja um mover no Senhor nessa hora para a glória do Teu nome. Abençoa cada casa, cada família, cada situação, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Bem, Deus abençoe, muito obrigado. Dá um abraço nessa pessoa e fala assim: eu creio que Deus vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai abençoar teus irmãos, as irmãs. Amém, irmão Célia? Quando você está 100%, já, irmão? É 100%, quase, é 95%. Amém, mas vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. Irmã Rosa, força, irmã Rosa, Deus abençoe, Deus abençoe, irmã Rosa. Pode se assentar, amém? Queridos irmãos, eu só quero avisar os irmãos que tem algum cargo na igreja, não é todo o grupo diaconal, nem todas as meninas da dança, não, é só os líderes. Próximo sábado, 5 da tarde, nós vamos ter uma reunião aqui para tratar de alguns assuntos que visam melhorar a obra do Senhor neste lugar, amém? Então nós vamos no próximo domingo dar alguns avisos importantíssimos de algumas mudanças que serão feitas aqui no nosso dia a dia como igreja, né? Então eu preciso conversar antes. Eu já conversei com alguns e com outros ainda vou conversar durante a semana, e a reunião geral no próximo sábado às 5 da tarde. Os irmãos que fazem parte, eu estou sentindo mais uma vez a falta da irmã Kátia, que hoje não está com a gente mais uma vez, não pôde. Então, se nós pudermos, não só eu, mas outros irmãos também, entrar em contato e avisá-la e saber como é que ela está, para que Deus possa abençoar e estar com a gente também. Então ficou bem claro, né? Não é para todos, não é para todos, porque depois os diáconos serão passados na reunião em todas as mudanças pelo pastor Edelso, que coordena esse trabalho, as meninas da dança pela irmã Lucélia, vai passar para vocês, e os demais também, as crianças, enfim, vai passar tudo pela liderança. Então as crianças, o pessoal todo que tem algum cargo na igreja de liderança, sábado próximo, às 5 da tarde, nós estaremos juntos aqui, bendizendo o nome do Senhor e preparando um final de ano abençoado e um 2020 mais abençoado, nós queremos em nome de Jesus, amém? Fiquei feliz de ver os irmãos vindo da igreja hoje. Continue assim, irmão, servindo ao Senhor, porque Deus tem bênção para a sua casa, para a sua família, amém? Deus abençoe o casal que veio lá de novo, mas Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Queridos, nós vamos orar pela palavra. Quantos vieram aqui para ser alimentados pela palavra? Quero dizer de primeira vez, assim, nunca falei isso antes. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. É inédito que eu estou falando agora, amém? Eu nunca falei isso antes, né? Hoje já falei alguma vez. 1500 vezes. Então, irmãos, ouça o Senhor, não ouça o Marco Antônio, porque eu de mim mesmo também vivo da mesma palavra, preciso da mesma palavra, mas eu creio que Deus vai nos abençoar, porque o tema de hoje da palavra é: e Deus formou o homem para louvor da sua glória. Bem, eu falei sobre isso na quinta-feira, que ia pregar sobre isso hoje,
E eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção, você vai entender alguns significados do porquê você existe. Amém? Talvez até você possa indicar para alguém, não comecei a mensagem aqui que nós vamos orar, mas talvez você possa até dizer para alguém que está vivendo esse tempo de depressão, nós vamos prestar bastante atenção, porque muitas coisas que serão mostradas na Bíblia hoje têm a ver com o sentido da vida que nós vivemos. Tem a ver. Aí talvez você já tenha falado em alguma vez: eu não sei nem por que eu nasci, né? Talvez já tenha vindo na tua cabeça: meu Deus, eu não sei o que é minha vida. Bom, você vai descobrir algumas coisas interessantes dentro da palavra do Senhor. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aí está, ó Deus, todo o propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu disse: essa palavra não é minha, Senhor, essa palavra é tua. Assim como a igreja, do qual eu faço parte, também é do Senhor, Pai. Então, ó Deus, o teu nome será glorificado para sempre, teu nome será exaltado para sempre. Então eu te peço, Senhor, leva cativo aqueles pensamentos que fogem da presença do Senhor, porque o Senhor sabe, nesse momento, ó Deus, existe uma guerra espiritual. É um lado tentando fazer com que não haja o entendimento da tua palavra, e o outro lado, Senhor, que é o Senhor tentando, ó Deus, mostrar através da tua palavra, das Escrituras, o quanto é bom prestar atenção e viver a palavra do Senhor na vida, porque isso, Senhor, vai trazer resultados importantíssimos, ó Pai, vai trazer resultados esperados, ó Deus, e até aqueles que são inesperados. O Senhor quer surpreender o teu povo, eu sei, eu creio, porque está escrito na palavra que o Senhor, nosso Deus, é um Deus que cuida do teu povo, Pai, em cada detalhe, em cada momento. Então, Pai, nós repreendemos o ladrão da palavra e declaramos a autoridade do Senhor neste lugar, e que o Senhor, o teu nome, seja exaltado em minha vida e na vida da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos? Amém. Glória a Deus. Posso ouvir um glória ao Pai? Glória ao Filho? Glória ao Espírito Santo? Irmãos, eu ouvi bem. Agora eu gostaria tanto que você fizesse isso para a glória de Deus. Não é porque eu pedi, porque você quer saber uma coisa que desagrada a Deus? Deus ouvir glorificações forçadas. Eu mesmo, se eu fosse Deus, eu diria: isso eu não quero, porque aquela pessoa, e Deus conhece o teu coração, ela falou só o que a boca pronunciou pela audição. Ouviu? Irmão, dá glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus não recebe isso aí, não. Tem gente que diz que Deus recebe toda a glorificação. Não, Deus não recebe toda a glorificação. Ele não merece. Ele não merece. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Você está falando com o Criador dos céus e da terra. Você está falando com o Criador do universo. Você está falando com aquele que criou todas as coisas, inclusive você, meu irmão. Então, quando você tem que dar glória a Deus, você lembra disso. Porque se há alguém que pode também te abençoar, é Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas podem até esquecer de você, mas Deus nunca se esqueceu de você. Amém. Você está vivo? Glória a Deus. Glória a Deus. Você está trabalhando? Glória a Deus. Você tem saúde? Glória a Deus. Você tem condições para pagar as suas contas? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem milhares e milhões de pessoas que não têm o que você tem. O que, pastor? Casa, carro? Não estou falando de bens, nem de dinheiro, nem de posição. Estou falando de Deus. Porque Deus veio para o mundo, mas a maioria não aceitou e não aceita. Mas você aceitou. Então, já que você recebeu Jesus, você vive no Evangelho, dá o teu melhor para Deus. Isso é amor, isso é dedicação. Lembra mais uma vez aquela mulher que veio aos pés do Senhor e quebrou o vaso do alabastro. Ela podia ter economizado o dinheiro dela, mas para ela não valia o dinheiro, valia a adoração. Porque ela sabia quem ela estava adorando. Não valeu o comentário do cara, podia ter pego esse dinheiro e ter distribuído aos pobres. Não valeu o comentário, não valeu nada.
Os homens naquele momento sem valor perto dela, o dinheiro dela sem valor. Ela pegou o melhor e ofereceu. Por quê? Porque na condição dela, ela sabia quem era o seu Salvador e o seu Senhor. E a pergunta é: você sabe quem é o teu Salvador e o teu Senhor? Então, meu irmão, quando você glorifica a Deus, quando você faz alguma coisa para Deus, não pode ser meia boca, porque senão você está mostrando para todos e para Deus que você não sabe o que significa isso. Adoração, eu dou o melhor, porque eu entendi que o Senhor é o melhor para mim. A palavra do Senhor nos ensina algumas coisas interessantes, se você quiser aprender. E se você não quiser aprender, meu irmão, pode ser a melhor mensagem do mundo. Eu tenho falado sobre isso sempre aqui na igreja. Qual que é a melhor mensagem do mundo? Aquela que eu ouço, entendo e coloco em prática. Não importa quem prega, não importa se foi um cara lá, grande pregador, conhecido, famoso, ou uma criança. O que importa é os desdobramentos daquela mensagem passada. Eu citei aqui uma vez e repito agora, uma vez quando era pequeno, ainda sem conhecimento de nada das Escrituras, Deus me fez abrir a boca quando pequeno, e na frente do altar eu disse assim: pai, meu pai era um pastor, toma cuidado que o diabo vai derrubar o senhor daí. Palavra de Deus, não está escrito na Bíblia, não foi Deus que falou assim escrito, mas foi uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus se cumpre. Meu pai não tomou cuidado e caiu. A palavra de Deus, ela é muito séria, e ela mostra muitas coisas para a gente, que às vezes a gente se perde. Por isso existe tanta gente desviada. A gente se perde nas verdades de Deus, achando que aquelas verdades são mentiras. Ou não é bem assim, não é bem assim. Mas é só você ler, e aí você vai entender os princípios do reino de Deus, e aí você vai ter sentido em conhecer quem é Deus, em saber o que Ele fez para você, e em saber que vale a pena fazer o que Ele disse. Porque quando você faz o que Deus diz, você está glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu pergunto a vocês: será que alguém que vai numa balada glorifica o Senhor? O que vocês acham? Alguém que mente glorifica o Senhor? Quando está sendo contada uma mentira, está glorificando o Senhor? Quando alguém está enganando uma outra pessoa, quando alguém está traindo uma amizade, ou seja o que for, um relacionamento, está agradando ao Senhor? Está louvando ao Senhor? Por que eu dei esses exemplos? Porque tudo que você faz, você tem que pensar: isso aqui agrada a Deus? Quando você está na tua família, acontecem situações. Eu até falava isso para a Jéssica essa semana. Às vezes você está com umas meninas, as meninas começam a ir para o lado do mundo que desagrada a Deus. Aí você pensa: será que isso aí está agradando a Deus? Não, então é melhor você sair de perto. Isso não está agradando a Deus, e é Deus que me abençoa. Por que eu estou dizendo? A Bíblia diz que Deus criou o homem para louvor da sua glória. Então, se você está fazendo alguma coisa, você deve perguntar: isso está glorificando a Deus? Sim ou não? Porque de duas uma, irmão, não existe três. Ou você adora a Deus por uma escolha sua, ou você adora o diabo. Por quê? Por tudo isso que você tem. Quem mente não adora a Deus, adora quem? O pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? É uma coisa lógica. É uma coisa que talvez você diga assim: isso aí eu já sei, já sabe. Mas por que muitas vezes a gente pratica aquilo que a gente já sabe? A gente quer tentar Deus, quer saber até quando Deus tem misericórdia com a gente, quer saber se Deus realmente vai nos trazer algum tipo de punição ou não. Porque hoje que nós vemos às vezes no dia a dia das pessoas, mesmo nas igrejas, é um tipo de desafio. Vamos ver até onde vai. E aí muitas se perdem.
Só no Brasil são mais de 30 milhões de pessoas afastadas do Evangelho porque não conseguiram entender a realidade do reino de Deus. As pessoas normalmente dizem: ir na igreja é difícil, porque a gente não pode fazer nada. Não. Paulo entendeu a realidade de Deus e disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. É um ângulo de visão. Não é que eu não posso. Você pode fazer o que você quiser, mas a pergunta é: você está agradando a Deus? Porque é Ele que te trouxe tudo que eu já citei: a vida, a saúde, o trabalho, as riquezas, se você vier a possuir, tudo vem dele. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se nós olhamos uma pessoa que na Bíblia falou muito sobre essa questão de entregar ao Senhor o que é dele em glorificação, porque há uma justificativa, e isso poderia vir aquele que mais falou, depois de Jesus, quem mais falou sobre adorar a Deus foi Jesus. Ele mostrou como adorar. Mas uma das pessoas que mais fez isso foi Paulo. Nós vemos várias cartas de Paulo dizendo sobre essa necessidade do ser humano servir a Deus e adorar a Deus, levar a sério isso, não como uma demonstração ao povo. Você não precisa provar nada a ninguém, mas diante de Deus que conhece o teu coração, você deve realmente ser uma pessoa que entendeu a verdade e vive a verdade, porque senão você pode estar sendo enganado. E normalmente pessoas enganadas não vão para o céu. A Bíblia diz em Efésios, eu quero ler o primeiro trecho junto com vocês, no capítulo de número 1, Paulo falando à igreja de Éfeso, versículos 11 e 12, ele dá a origem do que nós estamos falando, o começo da história que ele entendeu. E ele diz aqui: nele quem? No Senhor, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. O que é predestinados? O Senhor já estabeleceu um destino. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Você não foi escolhido para ser filho do diabo. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Diga quem está falando: você é um filho de Deus, irmão. Bom, se você é um filho de Deus, quem aceita isso diz amém. Amém. Você aceita que você é filho de Deus? Então, tendo sido predestino que o Senhor colocou, conforme o plano daquele que faz, não fez nem fará, aquele que faz constantemente todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É por isso que o Senhor, quando orou a oração do Pai Nosso, ele disse: seja feita. Quem quer vitória na vida, quem quer ser vitorioso na vida, precisa adorar ao Senhor entendendo que Ele é que é o Deus. Nós somos apenas a criação e filhos. Então quem adora a Deus, ele se preocupa. Porque concorda comigo, irmão, que servir a Deus somente no domingo, no culto à noite, 2 horas, buscar a santidade de Deus, mostrar uma certa santidade, isso serve para todos, mesmo um pastor, ou qualquer diácono, enfim, serve para todos. Mostrar que somos crentes, cristãos, adoradores a Deus em 2 horas é muito fácil, sim ou não? Sim. Mas o Senhor não busca adoradores que adoram em 2 horas. É por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Porque se você não está adorando a Deus, você está adorando o diabo. Não existe meio termo. Não, pastor, mas eu sou honesto. Isso é uma criação desde quando você foi criado. O homem devia ser honesto mesmo. Não, pastor, mas eu sou sincero. Ainda bem, que é isso mínimo que a gente espera de uma pessoa. Pastor, eu procuro não mentir. Pois é isso aí mesmo, exatamente. Você veio para o mundo para não ser um mentiroso. Ah, pastor, eu procuro fazer o que é certo. Não há mérito. Você tem que fazer mesmo o que é certo. Pastor, eu sou um bom pagador da minha conta. É exatamente isso que a loja que te vendeu te espera. Você seja um bom pagador. Então não há méritos nisso. Isso não diz que você é um filho de Deus, porque isso você tem que fazer. Já é coisa natural da tua vida. E se você não faz,
você não entendeu por que você está vivendo. E é simples, eu estou devendo. Quem mandou você comprar? Não é verdade? Eu estou mentindo. Quem mandou você mentir? Eu estou falando mal de uma pessoa. Quem mandou você falar mal de uma pessoa? Parece que isso já veio na natureza do homem. E o homem acha normal. Mas não é normal. Porque quando assim se faz, você deixa de cumprir o objetivo de você ser um ser humano. Primeiro, que tem que ser honesto, que tem que pagar a conta, que tem que falar a verdade, que tem que ser amigo sincero, não amigo só na frente pelas costas ficar falando mal. Não, isso já é normal do ser humano. Você veio na terra para isso. Pastor, mas tem um monte de milhões de pessoas que não são assim. Pois é. Você vê o quanto o diabo engana as pessoas. Mas isso não louva e exalta ao Senhor. Vir no culto 2 horas no domingo, isso não mostra que você exalta e louva a Deus. Por quê? Porque o Pai deixou determinado que o homem precisa ter uma vida. E vida não se vive dentro da igreja, se vive como igreja. Não dentro do templo, também dentro do templo. Porque no templo é o mínimo. Por mais que você faça trabalhos a semana inteira na igreja, o tempo no templo é o mínimo. É o mínimo. Mas você vai demonstrar quem você é lá fora. Você vai demonstrar quem você é no teu trabalho. Muitos cristãos, às vezes na igreja uma vez, mas chega no trabalho, o cara lá comenta com o outro, fala assim, aquele lá diz que é crente, ó. Nossa, aquele cara lá só fala mal dos outros, ele joga um contra o outro, desconfia do patrão, mente pra caramba. Como é que esse cara vai querer vir para a igreja? Nunca. Porque ele vai ver que para ser assim, é melhor nem ir na igreja. Aí você passa a não ser um filho de Deus e ao contrário, você passa a escandalizar o reino de Deus. As pessoas sabem que você é um cristão, mas que você age às vezes pior que o cara do mundo. Então está aqui a fim de que nós, para que ele nos considerou? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então Paulo está dizendo, tudo que vocês fazem tem que ser no entendimento de que estou fazendo isso para a glória de Deus. Estou trabalhando para a glória de Deus. Estou recebendo meu salário. Que miséria! Isso glorifica a Deus? Não. Miserável do meu patrão, isso glorifica a Deus? Então, tudo que glorifica a Deus é a tua atitude no dia a dia. A palavra do Senhor nos revela ainda em Paulo, melhor, antes de continuar com Paulo, em João capítulo 1, quando fala aquele trecho maravilhoso que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou aqui na terra, versículos 11 e 12 de João 11, 12 e 13, diz assim: veio para o que era seu. Quem era seu? O seu povo, filhos de Deus, mas os seus não o receberam. Aí entra uma interpretação sobre judaísmo, sobre o povo lá de Israel, que não recebeu Jesus como filho de Deus, tal. Mas eu também me incluo que ele veio para os seus e eu faço parte disso. Que a palavra de Deus e que o Evangelho seria pregado tanto em Jerusalém, como em Samaria, que eram inimigos de Jerusalém, e em todos os confins da terra onde eu estou, onde você está, que é do outro lado de lá de Israel. O mundo é o mesmo, a história é a mesma, o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, a graça é a mesma, filhos são mesmos, nós somos filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por que não receberam? Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por quê? Por aceitação. Versículo 3: os quais não nasceram por descendência natural. Ou seja, você tem no teu RG o nome do teu pai e da tua mãe. A maioria das pessoas são assim. Mas agora ele não está falando mais de RG humano. Ele está falando assim que no teu RG espiritual você foi criado por um Deus Todo-Poderoso que te quer eternamente ao lado dele. E aí você, nessa relação, você fala, poxa, é bom adorar a Deus, porque Deus está cuidando de mim. Veja, essa palavra não é pesada, é uma palavra de entendimento.
Concluindo o versículo, ele diz assim: os quais não nasceram pela descendência natural, que eu expliquei, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Confirma o que você acabou de ler e fala para o teu irmão: você nasceu de Deus. Meu irmão, não olha para ele não, mas responde no teu coração. As tuas atitudes do dia a dia mostram isso, revelam isso. Deus está sendo glorificado aonde você trabalha. Deus está sendo glorificado lá na escola. Deus está sendo glorificado quando você tem uma reunião de família, uma reunião de amigos. Deus está sendo glorificado. O nome do Senhor está sendo exaltado quando você conversa, quando você pensa, quando você age, quando no secreto ou no escondido, que você pensa que ninguém vê, mas Deus vê. Então, essas situações que envolvem a tua vida do dia a dia glorificam a Deus? Porque se não glorifica, irmão, você não entendeu. Por isso que muitas pessoas desistem de ser cristão, porque quando você ouve as verdades de Deus, você diz assim: nossa, isso é muito pesado para mim, porque você se acostumou a fazer coisa errada. E nós não estamos aqui na terra nem para querer dizer que nós somos santos demais, porque nós não somos pecadores, todos, inclusive pastores e tudo mais. Mas também não é por isso que nós vamos ter autoridade e liberdade para pecar e continuar errando. Ao contrário, Deus nos corrige, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, Deus te ama. Glória a Deus. É simples assim, meu irmão. Não há peso, é só um entendimento. Será que o que eu falo está glorificando a Deus? Será que a minha atitude está glorificando a Deus? Será que essa música que eu estou ouvindo glorifica o meu Deus? Será que esse filme, que esse acesso na internet está glorificando a Deus? Porque depois é simples, você chega e fala assim: oh meu Deus, sou teu filho, quando é que o Senhor vai me ouvir? Quando é que o Senhor vai me abençoar? Quando é que o Senhor vai trazer a vitória para a minha vida? E aí Deus está te perguntando: mas você glorifica o meu nome? Ou você é cristão, ou você é crente, ou você é evangélico, só nas suas horas de culto no domingo à noite? Porque aí seria injusto da parte de Deus se Ele te abençoasse de qualquer maneira. Porque tem gente que paga o preço da oração, do jejum, do colocar em prática na vida a palavra, do seguir as ordens de Deus, do trabalhar para Jesus com amor, com carinho, com alegria, né? Até quando você oferta, né? Deus ama aquele que dá com alegria. Se eu der vai faltar, falta. É assim que funciona, é uma lei espiritual, é uma guerra. É o inimigo tentando puxar você para o mal, para o lado da prostituição, da mentira, do fracasso, da derrota, da depressão. O inimigo usa todas as armas sujas que ele tem. Ele puxa, ele não perdoa ninguém. Ele não perdoa sequer pastor. Essa semana comentávamos ontem ainda. Meu irmão falou comigo já durante a semana, mostrando um pastor super famoso nos Estados Unidos, uma igreja com mais de 4.000 membros, uma família linda, e ele se suicidou. Porque o inimigo não perdoa ninguém. Então, na nossa vida, nós temos que ter sempre uma interrogação: o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Está agradando a Deus? E se você ora: Senhor, mostra para mim, Deus mostra. Você tem humildade para voltar atrás e fazer tudo de novo da maneira correta? Sim, eu entendo que muitos de vocês vieram no culto desta noite para dizer: tem chave caindo do céu. Mas adianta você entrar numa casa com a chave que Deus te deu e a partir de então você esquecer do Evangelho e sumir da presença de Deus? Então é melhor que você não tenha uma casa, mas tenha Deus. Amém. E as igrejas de hoje em dia só falam sobre isso: venha para cá que a tua vida vai mudar. Mas normalmente a vida a mudar é financeiro, é testemunhos de cura, testemunhos de milagre. Não é bom que isso aconteça? É claro que é bom, é ótimo, é excelente. A igreja ora e jejua para isso, mas não é só para isso. O mais importante
é tirando tudo isso de lado, saber que nós estamos glorificando a Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus. E filhos de Deus se revela não no templo, mas lá fora. Quando nós achamos que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aleluia. A palavra do Senhor continua nos ensinando em 1 Coríntios 10. Paulo fala sobre glorificar a Deus até no que se come e no que se bebe. Está aqui, ó, 1 Coríntios 10, 31 ao 33. A Bíblia diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui está falando, quer comam, quer bebam, ou qualquer outra coisa que vocês façam, façam para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Versículo 33: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que estes sejam salvos. Então, quando você agrada a Deus, você está pensando no outro que vai ver o teu exemplo. Você não precisa mostrar nada para ninguém, mas mesmo assim as pessoas vão olhar e falar: lá vai um filho de Deus, lá vai o servo de Deus, lá vai alguém que glorifica o nome do Senhor. Eu me lembro, muitas vezes a gente vê andando pelas ruas da cidade jovens que no domingo à noite ouviram uma mensagem maravilhosa, mas no outro dia o seu celular estava todo o volume que está no ouvido ou no bolso, mostrando as músicas profanas de um funk. Então eu pergunto a vocês: adiantou alguma coisa estar no domingo à noite na igreja e dizer, cantar um hino glorioso e dizer: Senhor, Senhor é Deus, meu Deus, às vezes até rodopiando, falando em língua, mas quando sai lá fora, só o sangue do cordeiro, porque o diabo é mais exaltado que Deus. É isso que nós, como pais, temos que ensinar para os nossos filhos. É isso que nós, como seres humanos, temos que demonstrar para as pessoas. Veja, você não precisa provar nada para ninguém, mas o nome do Senhor será glorificado quando você glorificar o nome dele. É a tua vida que mostra. Isso aqui exemplifica um pouco melhor muitas frases que eu falei a respeito nas pregações até de Francisco de Assis, que disse: eu evangelizo o tempo todo e, se for necessário, eu usarei palavras. Então exemplifica o que é isso. Vou ler o trecho então, mais um da palavra, em que Paulo agora não fala mais a Efésios, não fala mais a Coríntios, mas fala a Colossenses. Colossenses no capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Versículo 17: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O Senhor criou para você louvar a Deus. Então, quando você canta um salmo, você está louvando o Senhor. Quando você está ensinando alguém, louva o Senhor. Quando você está numa reunião familiar, quando você está numa reunião com os amigos, quando você está numa reunião na escola, quando você está, enfim, em qualquer lugar, está louvando ao Senhor. Vem na tua mente, às vezes o inimigo diz: não, isso aqui não pode, aqui vem, eu posso falar isso aqui, você pode falar o que você quiser, mas está louvando ao Senhor? Está engrandecendo ao Senhor? Ou tua boca está sendo usada pelo mal? Para mentir, para falar mal, para zoar o barraco? A tua família depende disso. O teu trabalho depende disso. Porque se você glorifica o Senhor, Deus começa a entender que vale a pena confiar em você naquele lugar. Por isso que muitas pessoas recebem promoções no serviço e nem sabem. Chegaram ali, trabalharam honestamente, honraram o Senhor, e o Senhor no tempo certo coloca eles como líder.
Aí vem o diabo tentando trazer um monte de corte, mas a porta aqui está usada e ninguém fecha. Glória a Deus. Por isso na tua casa você vê que a situação está terrível, mas quando você se submete ao Senhor, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque você está glorificando ao Senhor, o Senhor vai te mostrando o caminho, você vai entrando por esses caminhos e as coisas acontecem de bênção para a tua casa. Glória a Deus. Teus amigos vão entender. Ora, se alguém está falando mal de alguém para você, vai falar de você para o outro. É assim que funciona. Porque o ser humano é assim, desse jeito. A palavra do Senhor diz também, agora Paulo não fala mais a Efésios, não fala mais a Coríntios, não fala mais a Colossenses, mas está falando a outra igreja, 1 Tessalonicenses 4. No versículo 1 em diante ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, já nos instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, dizia Paulo aos irmãos de Tessalônica. Vocês estão agradando a Deus, ok? Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Cresçam nisso em quê? Em agradar a Deus. Cresçam nisso cada vez mais. Essa palavra não é uma palavra de peso para você, é uma palavra para essa ser a melhor semana da tua vida. Cresçam nisso cada vez mais. Não é fácil, não é fácil. Não é simples, não é simples, porque tem a ver com derrotar a natureza humana. Quanto mais você derrotar a tua natureza humana, mais a natureza de Deus irá espelhar em você um filho de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, e você vai honrar ao Senhor com a tua vida. Com a tua vida. Não é com a tua palavra. Você é cristão? Sou, mas em tua vida. A palavra de Deus diz aí em 1 Tessalonicenses 4:2: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes temos, pela autoridade do Senhor Jesus. Ou seja, ele está dizendo aqui, Paulo, o mandamento não é meu, eu só falei para vocês o mandamento que é de Deus. E o versículo 3: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, que é um problema pontual lá para os tessalônicos na época. Versículo 4: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Vou colocar um parênteses aqui. Quem quer ver Deus aqui? Levante a mão. Quem quer ver Deus? A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, santificar-se é glorificar o Pai. Amém. Eu podia estar lá na rodinha, claro. Eu podia beber aquela bebida, claro que você pode. Eu podia fazer, claro que você pode. Você pode. Mas Paulo disse: tudo é possível, mas nem tudo me convém. Então você tem que procurar o que se convém. E uma das coisas que convém é santificar-se diante do Senhor. Esse é um pensamento que deve estar na mente da gente quando a gente vai trabalhar, quando a gente está dirigindo, quando a gente está no meio da rua, quando a gente está numa reunião, quando a gente está na família. Passou um negócio pela sua frente que não agrada a Deus, sai de perto. Ah, mas é minha prima, é meu primo. Mas Deus pode colocar do teu lado também pessoas sinceras, pessoas boas, porque a Bíblia diz que há amigos que são melhores ou maiores que irmãos. Mas por que eles são melhores? Porque eles falam a verdade. Que o amigo, ele não foge da responsabilidade. O amigo não é aquele que diz: não, vamos deixar para lá. Não, não. O amigo fala a verdade, corrige. Se ele é amigo, ele quer ver o bem da pessoa. Sabe por quê? Porque, por exemplo, nós como pastores aqui na frente, se eu começasse a dizer assim: não, tá bom, esse pecado aí, não, fica tranquilo, eu estou ajudando ou atrapalhando a sua vida? Agora, se eu te corrijo, aí eu estou te ajudando. Mas tem muita pessoa que não gosta de se dispor. Aí fica nesse prato. Na minha família, muitas vezes eu já fui desprezado. Não estou falando da família aqui de Tapetininga, estou falando da família de São Paulo. Fui desprezado, sabe por quê? Porque eu tive uma conduta que foi exemplar. Mas também foi muito falado quando eu tive uma conduta que não foi exemplar. Mas a cada dia
e eu preguei sobre isso algumas vezes aqui, eu entendo que existe um livro, ou existe um diário com páginas brancas que eu vou escrever uma história, e essa história precisa ser escrita quando eu ouço uma palavra dessa e coloco em prática, no primeiro momento que eu posso. Não é para o teu mal se afastar de algumas pessoas, às vezes é para o teu bem. A Bíblia diz ainda no versículo 5: não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que conhecem a Deus, que desconhecem a Deus. Versículo 6: nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Versículo 7: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Versículo 8, último: portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Palavra para aí. Penúltimo trecho que eu vou ler para vocês, a Bíblia fala em Hebreus 13, 15 ao 21. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Lembra quando você está dando uma ajuda para fazer as marmitex? Quando você está ajudando uma pessoa e outro irmão? De tais sacrifícios Deus se agrada. Versículo de número 17: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Versículo 18: orem por nós. Estamos certos de que o temor, ou melhor, do que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Quem deseja viver de uma maneira honrosa em tudo? Então, meu irmão, você vai sair daqui dizendo: não, aquela mensagem foi longa. Não, aquela mensagem me mostrou o seguinte: tudo que eu faço deve ser para louvar a Deus. Então eu disse no começo: e Deus formou o homem para o louvor da sua glória. Você está entendendo para que você foi criado? Você está entendendo para que você foi formado? Que o inimigo quer que você faça as coisas erradas, mas Deus está querendo te honrar. Deus quer te trazer nova vida. Deus quer abençoar a sua vida. Versículo de número 19 ainda. Melhor, Hebreus até o 21, 19 a 21. Então 19, por favor. Diz assim: particularmente eu recomendo-lhes que orem, para que eu lhes seja restituído em breve. Paulo estava querendo voltar a pregar o Evangelho, lá naquele lugar. Não Paulo, o autor de Hebreus. E o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, 21, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável. Tudo que você faz agrada ao Senhor? Olha aí a pergunta de novo. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Alguém pode dar uma glória a Deus? Você deu porque eu falei ou porque realmente Deus merece a glória? Deus merece o louvor. Então, meu irmão, na igreja não existe por que ter pessoas aqui na frente. Glorifica a Deus, fala aí, dá glória a Deus, dá amém, Jesus. Não, irmão, a sua boca tem que ser dar louvor a Deus. Glorifica a Deus, porque Deus quer ouvir a tua glorificação como filho, e Ele vai te abençoar poderosamente. Digam todos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te consola, que te abençoa, que te convence, que te traz uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez. Glória a Deus. Terminando essa mensagem, ainda tem o trecho de 1 Pedro 2. E a palavra do Senhor diz através de Pedro: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Você entendeu isso?
Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. No que? Na edificação de uma casa espiritual. Para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo de número 6, a Bíblia diz: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, e escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Confie em Deus e você jamais será envergonhado. Versículo 7: portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Versículo 8: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Veja que está entre aspas. O que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Versículo de número 8, 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso a Bíblia diz que vocês são sal da terra e luz do mundo. Que a tua atitude a partir de hoje seja de glorificar a Deus. Você foi formado para isso. Talvez aí, meu irmão, você se preocupando um pouquinho com isso, naquilo que você faz, naquilo que você fala, nos seus pensamentos, que você vê, quais são as coisas, tal, as conversas, talvez você vai ser muito mais abençoado por Deus só por essa atitude. Glorificar a Deus não é vir num culto de domingo, também é, mas glorificar a Deus é mostrar para o mundo que ainda Ele tem alguns filhos aqui na terra, que faz o que é certo, que honra a Deus, que mostra a grandeza de Deus, que se perdoa, que se une, que transforma as trevas em luz. Bom, quando eu falei sobre esta palavra, eu fiquei pensando, meu Deus, será que não é um ponto de vista meu, humano, que é até radical? Eu gostaria, sabe, gente, de chegar aqui e pregar uma mensagem que realmente agradasse os corações, assim, você pudesse dizer assim: nossa, aquela mensagem me falou muito ao coração. Por quê? Porque ele falou de conquistas, de vitórias, de bênçãos. Aí eu me pergunto assim: será que é bom falar sobre conquistas, vitórias e bênçãos e não alertar as pessoas que o mais importante não é isso? E não adianta nada você ter o mundo e perder a sua alma. Quem disse isso? A Bíblia. Então eu fui atrás de uma pesquisa, né? Deixa eu ver a opinião aí de outros pregadores, e aqui eu encerro. Aí eu peguei um estudo e coloquei no começo lá do Google para procurar esse estudo, tudo para a glória de Deus. Procurei hoje. Eu já estava com a mensagem e anunciei essa mensagem na quinta-feira. Falei, vou dar uma olhada como é que está o pessoal falando sobre isso, tudo para a glória de Deus. E aí encontrei um estudo que qualquer um que queira eu posso passar depois pela rede social, estudo rápido, que fala algumas coisinhas aqui interessantes. E aqui finalizo. O nome da pessoa que fez esse estudo, nem sei se é pastor, é Daniel Simoncellos. Nem sei quem é, um desconhecido que falou sobre esse tema. Assim como eu, para muitos e para o mundo, é desconhecido. Fosse o Cláudio Duarte que estivesse pregando aqui, né? Fosse o Silas Malafaia, mas o Marco Antônio. Mas só que eu não trago a minha palavra, eu trago a palavra de Deus. Não estou dizendo que eles não fazem isso, estou dizendo que eu faço, eu procuro fazer. E então ele começa o estudo dizendo assim, já estou encerrando: vivemos nossa vida como se não precisássemos de Deus durante a semana inteira. E nos cultos a gente vem como um bom cristão e diz: eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu sou um bom cristão. E aí, quando eu leio o trecho de Coríntios 10:31, é justamente um dos trechos que eu preparei para pregar, eu percebo que não se trata da questão
de você não pecar durante o dia. Para o cristão, a questão não é: hoje eu não pequei, olha, hoje eu não fiz nada de errado. A questão não é você não pecar. A questão é: eu glorifiquei a Deus hoje como eu deveria na minha vida? Você pode não cometer nenhum dos pecados capitais, você pode não infringir nenhum dos 10 mandamentos, você pode ser uma boa pessoa e estar completamente distante de Deus ao mesmo tempo, na sua religiosidade, no seu falso conhecimento de quem é Deus. E essa frase fique marcada para você. Não se trata de não pecar, mas em eu glorificar a Deus com a minha vida, como eu devia fazer todos os dias. Há uma dicotomia, depois vocês veem lá no dicionário o que significa, que é um assunto baseado em outro assunto. Uma dicotomia muito grande dentro da igreja entre o sagrado e o secular. Se fala muito sobre sagrado e secular nas mensagens. Gostamos de separar nas igrejas tudo isso. Gostamos de falar: isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo. Mas na verdade não existe para o cristão o que é sagrado ou o que é secular. Porque para o cristão uma coisa é uma coisa só, que é dado por Deus, que você entrega a sua vida a Jesus e tudo é para glorificar a Ele. Então não tem secular nem religioso, é tudo para Deus. Então, quando você exercer sua profissão, você deve exercê-la da maneira que o nome do Senhor Jesus seja glorificado com isso. Se você está curtindo um momento de lazer, está curtindo um momento de férias, que Deus esteja junto com você. Porque se o seu culto a Deus se resume a ir à igreja, você não conhece a Deus, você não tem um relacionamento sério com Deus. Porque não existe relacionamento com Deus que não seja um relacionamento diário, que não seja uma constância. Tenho visto muitos homens de Deus falarem isso e eu concordo. Não é uma simples oração que te faz um cristão. Não é porque um dia você falou: ah, eu conheço, eu faço uma oração e aceito Jesus, é isso que faz um crente. Isso é mentira. O cristão vive por fé. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. A fé é precedida e acompanhada por arrependimento diário, uma vida de arrependimento, dobrando os seus joelhos dia após dia, confessando seus pecados a Deus, crescendo em santidade, crescendo em boas obras, crescendo no conhecimento de quem é Deus. Cristãos que vivem uma vida inteira indo à igreja, têm 10, 20 anos de crente, 30 anos de crente, e possuem o mesmo temperamento de 20 anos atrás. Como é possível? Não, no Evangelho você tem o mesmo temperamento, você não cresce em nada, em domínio próprio, em mansidão, em amor, como andar com Cristo, a não ser que cada dia ser mais parecido com Ele. E ele termina o trecho dizendo: se você acha que Jesus veio para instruir uma igreja, para você ir só no domingo, você acha que Jesus morreu naquela cruz para que o domingo você pudesse estar lá e no resto da semana ele estivesse fora dos seus planos, você não conhece o cristianismo. Jesus requer tudo de nós, corpo e alma. E se você é cristão, vai dizer: amém. Que Ele tome tudo, porque tudo é dele. Aleluia! Concordo com esse cara. Achei um cara que concorda comigo. Aí, meu irmão, não tenho tempo para passar, meu irmão. Entrei num pregador aí, é o pregador pastor Hernandes Dias Lopes. Alguém já ouviu esse nome? Muito reconhecido da igreja presbiteriana. E coloquei lá o mesmo tema para ver se tem algum vídeo no YouTube. Meu Deus, se eu pudesse mostrar. Quem quiser eu passo para vocês agora, a partir de agora na semana. E ele diz assim: seja filho de Deus e não filho de Satanás. E fala justamente de 1 Coríntios 3,10: quer comam, quer bebam,
quer façam qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. É fácil? Não. Mas é o desejo que você tem. Se você quer ser assim, aí você se torna sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Não está nas trevas, precisa de luz. Onde é que estão as luzes aqui do domingo à noite? Glória a Deus. Aleluia. E não seja apenas levantar a mão, mas é entender que você foi formado para glorificar a Deus. Amém. E aí o teu dia vai ser melhor. E aí as coisas vão começar a encaixar na tua vida, porque Deus está vendo. O pastor não precisa ver. Você não precisa mostrar nada para mim, nem para o pastor Edelcio, nem para o seu líder, embora a Bíblia diz: obedeçam e honrem. Mas você precisa mostrar no teu dia a dia, porque você não está 24 horas na igreja, você tem que ser 24 horas na igreja. Aleluia. Guardou essa frase? Você não está 24 horas na igreja, você precisa ser igreja 24 horas. E o Senhor vai te abençoar. E você será bem melhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo penetre na tua vida e coloque em palavras que eu não consegui colocar, talvez até pela minha ignorância, mas que o Espírito Santo fale mais e você possa meditar nisso a cada dia, a cada momento. Será que isso é para a glória de Deus? A cada palavra, será que isso é para a glória de Deus? Que eu estou bebendo, que eu estou comendo, minha mente é para a glória de Deus? Faça uma experiência com Deus, e o Deus Todo-Poderoso habitará em você, e você será feliz. Porque é isso que Deus quer. E Deus formou o homem para o louvor de sua glória. Fique em pé nesse instante, receba esta oração final e vá para a tua casa meditando sobre isso. Medite sobre isso. Ah, pastor, quer dizer que eu venho domingo, se eu vim terça e vim quinta, aí eu vou ser mais crente. Não foi isso que eu quis dizer, amém, queridos? Estar na igreja é o ápice da adoração. Vou estar no mandato com os meus irmãos servindo a Deus. Vou glorificar a Deus, porque se eu der glória a Deus no ônibus, o cara vai falar: esse cara está louco. Mas eu quero dar glória a Deus. Terminando, eu conto a história daquele homem que em tudo ele dava glória a Deus. São 8 horas e 2 minutos. Tudo ele dava glória a Deus. Ali está 7, mas está 5 adiantado. Aí, glória a Deus. Ele contava com o irmão: glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Glória a Deus. Oh, meu irmão, que vida boa que você tem. Glória a Deus. O emprego, o irmão falava: estou lá no emprego. Oh, glória a Deus. Falava glória a Deus, glória a Deus. Todo lugar que encontrava com o irmão falava glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E um dia na igreja também encontrava com o irmão, era difícil até de começar o culto. O pastor: irmão, calma aí, irmão. Ele falava glória a Deus, pastor. Como é que você está, irmão? Estou bom, glória a Deus. Irmão, você é do hospital, glória a Deus, glória. Ele falava tanto esse negócio de glória a Deus. E um dia o pastor falou assim: vamos convidar esse irmão, que esse irmão é benção. Aí nós damos uma explicadinha para ele, né? Mas ó, vamos tomar cuidado, porque senão não vamos nem almoçar, porque tem que esconder as coisas. O cara vê um quadro e fala glória a Deus, o cara vê glória a Deus, vê tudo. Então vamos esconder tudo aqui dentro de casa, porque senão não almoça. O irmão do glória a Deus vai vir aí. E aí aquele irmão chegou lá, entrou na casa dele: pode, senhor, irmão, tudo bem? Oh, glória a Deus, pastor, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, glória a Deus pela sua esposa, seus filhos, glória a Deus, a igreja é uma bênção, glória a Deus. Tá bom, irmão, tá bom, Deus abençoe. A comida já está quase pronta, espera um minutinho só. E ele: glória a Deus, tenho certeza que a comida vai ser boa hoje, porque tudo que vocês fazem é bom, coisa boa. Pastor é assim, faz coisa boa. Glória a Deus, glória a Deus. Ele falou: irmão, você fica, para encerrar a conversa, fica aí um pouquinho, eu vou ver com a minha esposa se já está pronto, e a gente já serve a comida para você, tá bom, irmão? Oh, glória a Deus, pastor, pode ir lá, tranquilo, glória a Deus, pastor, vou ficar aqui glorificando ao Senhor. Aí ficou lá, quietinho, e o pastor lá na cozinha: mulher, termina esse almoço logo, e o irmão vai começar a dar glória a Deus, não para mais, né? Também não precisa tanto glória a Deus assim. Bom, você escondeu tudo lá, não tinha nada? Escondi tudo, não tinha nada. Não tem uma Bíblia, não tem um cantor, não tem um hinário, não tem nada, não tem quadro, não tem tudo lá. Está vazio, está só ele e a televisão desligada. E aí daqui a pouco começa: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, pastor, Deus é bom, por favor, vem aqui, pastor, temos que glorificar ao Senhor, porque Deus é bom, aleluia, glória a Deus. O que será que ele encontrou lá na sala? Você não escondeu tudo? Escondi, não sei o que ele encontrou, vai lá ver, pastor. A mulher falou para o pastor foi lá: irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O que foi,
pastor, eu vi ali na estante do senhor um atlas, né? Um atlas, sabe o que é? O que é atlas, né? Como se fosse o globo terrestre no livro, um atlas. Aí eu olhei lá e vi que o mar tem uma profundeza, tem mar que tem, sabe, 20 quilômetros, 30 quilômetros de profundidade, muito profundo. Aí eu tenho que glorificar a Deus, porque veio na minha cabeça a palavra que o Senhor pregou, que os pecados seriam colocados lá no fundo do mar. Eu me lembrei que Jesus me curou, Jesus me abençoou, e eu tenho que dar glória a Deus, a esse Deus, porque hoje a minha vida está perdoada. Então transforme um ato a glorificação a Deus, que você é salvo, que você é filho de Deus, que Deus te dá o que comer, porque Deus te dá o que vestir, porque Deus coloca em você uma família, muitos não têm, Deus coloca amigos, muitos não têm, Deus coloca um emprego para você trabalhar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Saia daqui dando, e a tua semana será brilhar. Põe a mão no teu coração, Pai amado, no teu nome eu abençoo a tua igreja, Pai. Abençoa os irmãos que nos acompanharam pela internet. E esta semana seja uma semana de reflexão sobre esse tema, porque o Senhor, como diz a tua palavra, nos formou para louvor da tua glória, e nós queremos agir assim, Pai. Que o teu nome seja glorificado, que o inimigo não roube a palavra dos teus servos, ó Pai, e que eles possam a cada dia entender que precisam, ó Deus, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, e cada vez que isso acontecer, os pecados sairão e a glória do Senhor estará em cada vida. Pai, eu os abençoo no teu nome, Pai, e declaro a cura, o milagre, a salvação no nome de Jesus, e a comunhão no nome do Espírito Santo, e que todos vivam uma semana de bênção e paz em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Glorifique a Deus pela vida de quem está ao seu lado. A vida é para ser glorificada. Vai em paz, cumprimente enquanto você puder. Que Deus te abençoe, uma boa semana para vocês, de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos da internet. Vão todos em paz. Excelente semana. Terça-feira tem culto de oração, gente. Venha aqui que eu vou te orar, porque Deus tem bênção para a tua vida. Não esquece que falta só um convitinho. Quem quiser comprar, fala com a irmã Amanda, leva esse convitinho e abençoa, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos em paz.